indústria química absorve no Brasil aproximadamente 312 mil empregos diretos, sendo que 70% desses trabalhadores estão concentrados no estado de São Paulo. A região do Grande ABC, base territorial do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, Petroquímica e similares do ABCD, possui um total de 45 mil trabalhadores alocados em aproximadamente 600 empresas, das quais 50% possuem menos de 50 trabalhadores. As indústrias químicas do ABC são diversificadas quanto ao subsetor de produção. Há no ABC desde indústria petroquímica como central de matéria-prima, passando por indústrias de outras gerações de produtos, até indústrias intermediárias de produtos químicos para fins industriais, como fertilizantes, resinas sintéticas, tintas e vernizes, explosivos, indústrias de perfumaria e tocador, farmacêutica, tinturaria industrial, etc. Coexistem no polo da indústria química do Grande ABC indústrias em fases muito diversas de acumulação do capital e de estágio tecnológico. Indústrias automatizadas, principalmente na área petroquímica, e pequenas empresas em estágios manuais e mecânicos, como, por exemplo, fábricas de sabão de fundo de quintal. As lutas levadas pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas do ABCD, a partir das gestões cotistas, apontam não só para as reivindicações da categoria em termos de melhores condições de vida, salários, salubridade, como também para a inserção dos trabalhadores nos processos sociais mais amplos rumo à cidadania e como sujeito de sua própria história. Dentro da fábrica não tem democracia, dentro da fábrica impera a lei do mais forte, impera a lei do patrão, impera, por que não dizer, a lei do cão. Ou seja, os trabalhadores só existem praticamente os deveres, os direitos são muito escassos. E eu acho que esse seminário pode possibilitar a que os trabalhadores sejam levados a refletir sobre que tipo de indústria nós queremos, que tipo de democracia nós queremos, como é que o sindicato deve atuar dentro da fábrica, como é que deve funcionar a organização dos trabalhadores por local de trabalho. Qual é o papel que os trabalhadores têm na discussão do produto que estão produzindo, na qualidade desse produto, ou seja, na participação dos lucros. Eu penso que um seminário como este vai fazer com que nós, trabalhadores brasileiros, e acredito que toda a sociedade, comecemos a repensar o nosso projeto de vida para um mundo melhor. Estamos passando por uma série de transformações. Estamos vivendo uma crise sem precedentes, imposta pelo governo Collor, ditada aí pelos interesses do Fundo Monetário Internacional, que nos impõe pura e simplesmente o arroxo salarial e o desemprego para a maioria dos trabalhadores. Nós, com essa discussão, queremos colocar na ordem do dia a democratização da discussão da introdução de novas tecnologias, das novas formas de organização no local de trabalho, das novas formas gerenciais, da questão de trabalho, saúde e meio ambiente, enfim, interferirmos na discussão de uma nova política industrial para o setor que atinja a totalidade da população e dos trabalhadores. Eu acredito que esse seminário ele vai poder possibilitar não só ao setor químico, mas a outras categorias profissionais a repetirem seminários como esse para tentar preparar politicamente os trabalhadores para entenderem não apenas aquilo que faz, mas para que serve aquilo que ele faz. Carta do ABC. A nova ordem econômica determinada pelos países centrais do primeiro mundo, os tigres asiáticos liderados pelo Japão, a Comunidade Econômica Europeia e da união entre os Estados Unidos, Canadá e México, impõem aos países do terceiro mundo, especialmente ao Brasil, o papel de fornecedor de matérias-primas baratas, notadamente os produtos petroquímicos básicos, impedindo a realização de produtos finais de alto teor tecnológico, química fina, fármacos e de maior valor agregado. Nesse novo reordenamento da economia internacional, a revolução tecnológica e o aumento da competitividade, é necessário a nossa articulação a nível nacional e internacional
a fim de intervirmos nessa política. Precisamos conhecer a realidade mundial. Precisamos saber o que os países do primeiro mundo querem nos impor na questão de produção, produtos, etc. Para isso, nós, trabalhadores, precisamos nos articular em nível internacional e nacional para discutir toda essa realidade mundial. Olha, a indústria química, nos anos 90 e na entrada do século XXI, vai sofrer grandes transformações. Em primeiro lugar, uma concorrência muito forte nos produtos básicos, não é? Em segundo lugar, uma tendência a sofisticar tecnologicamente os produtos finais. Então, há uma transformação muito forte e o próximo milênio reserva um grande desafio. Muita tecnologia, muita qualificação da força de trabalho, novos processos, novos produtos na indústria química que tendem a torná-la uma indústria mais complexa, mais diversificada do que ela já é hoje. A revolução tecnológica vai também significar uma oportunidade de ascensão intelectual da classe trabalhadora. E se a classe trabalhadora não participar dessa qualificação, dessa ascensão intelectual, ela também não consegue, a empresa também não consegue obter das novas tecnologias toda a sua potencialidade. Então, pela primeira vez, a qualificação da força de trabalho passa a ser também uma necessidade do capital. E é preciso que a gente entenda isso para que a força de trabalho pressione pelo avanço da sua própria qualificação e, com isso, ela faça com que a produtividade e a competitividade avance e que ela participe desse processo de avanço. Eu vejo a classe trabalhadora como, na verdade, a principal veículo, a principal força de progresso tecnológico hoje na nova configuração da mudança tecnológica. E, portanto, ela tem um papel central, e tendo um papel central, o sindicato tem que estar na frente dessa luta pela modernização tecnológica para garantir também um espaço justo em termos de salário, em termos de bons empregos, em termos de boas e novas oportunidades de investimento para o país. Se nós desenvolvermos o nosso mercado interno com a distribuição de renda e, ao mesmo tempo, conseguirmos casar isso com qualificação, competitividade e captura de oportunidades de exportação, nós podemos reestruturar a indústria química brasileira numa direção criativa e construtiva, e eu acho que a classe trabalhadora tem um papel fundamental nesse processo. Além da globalização e da concentração, eu vejo como tendências para a próxima década a redução do papel do Estado como investidor na indústria, em particular na indústria química. No campo tecnológico, eu acredito numa evolução tecnológica muito forte, mas sem rupturas tecnológicas importantes. Eu acredito mais na melhoria permanente das tecnologias hoje conhecidas, na grande melhoria das tecnologias hoje conhecidas, do que realmente no surgimento de tecnologias que rompam com as tecnologias atuais e inviabilizem as tecnologias atuais. Eu vejo ainda a necessidade e a tendência na química mundial na mudança do estilo de gerenciamento das empresas, de forma a obter uma maior participação e uma maior responsabilização dos trabalhadores nessas empresas e, por consequência, também novas formas de gerenciamento e de organização do trabalho nas empresas químicas no mundo. O que haverá é a necessidade de uma qualificação crescente dos funcionários de empresas químicas para, digamos, poder trabalhar com tecnologias mais modernas e, portanto, eu acho que as novas tecnologias afetarão mais a qualificação e a necessidade de formação profissional do que realmente o nível de emprego nas indústrias químicas. O problema passa mais e passa também, ou passa fortemente,
por uma redistribuição entre salários e encargos, com uma redução de encargos e um aumento de salários, que é vital para a recuperação da economia brasileira. As empresas que produzem esses insumos básicos, que são empresas de petróleo e que atuam de forma verticalizada, têm como se preparar e estão se preparando para enfrentar o desafio tecnológico de forma a poder fazer crescer a oferta e também garantir que essa oferta e o aumento das reservas de hidrocarbonetos, fase líquida e fase gás, venham a garantir a sustentação de todo esse setor químico a partir da petroquímica e a partir das transformações que levam ao setor de fertilizantes. Tem contradições sérias que vão ser discutidas para saber claramente definir que papel a gente quer para esse setor da indústria e a quem ela vai beneficiar. Se ela vai beneficiar a sociedade como um todo, ou se ela vai, na realidade, beneficiar o modelo concentrador de renda, nos quais nós já estamos metidos há um bocado de tempo. Fundamentalmente, nesse setor, há uma tendência muito grande ao elevado nível de automação. E o nível de automação, na realidade, ele tem um esbarro, ele tem um limite, né? E é dentro desse limite de esbarro de automação que nós vamos ter que conviver sem necessariamente implicar numa diminuição da aplicação de mão de obra no setor. A mão de obra especializada hoje no setor, ela continua a ser o maior capital do próprio setor. O capital que tanto se fala, na realidade, maior é o capital humano. E ele não é substituível pela máquina. Para enfrentarmos essa nova ordem, trabalhadores e sociedade devem discutir uma nova política industrial, de interesse de toda a população, com a inclusão no mercado nos 150 milhões de brasileiros, com a consequente distribuição de renda. A indústria brasileira só se desenvolverá se for criado um modelo nacional, adaptado aos nossos interesses e condições, mas sem dissociar-se dos avanços do primeiro mundo, das novas tecnologias e das conquistas trabalhistas. Por tudo isto, nós, trabalhadores, reunidos no seminário A Indústria Química no ano 2000, Desafios e Perspectivas, consideramos que é urgente a discussão com todos os segmentos da sociedade sobre a política nefasta neoliberal do governo federal. Governo este que não possui uma política industrial adequada e que visa apenas o sucateamento das indústrias brasileiras, gerando custos cada vez maiores à população. Vivemos no Brasil uma crise muito forte. Precisamos estar discutindo mais seriamente uma política industrial para o setor. Novas relações de trabalho, que estão muito atrasadas, inclusive no nosso setor. Em primeiro lugar, o setor químico, farmacêutico, plástico no Brasil depende do seu desenvolvimento e como evolui a economia brasileira como um todo. Se a economia brasileira for bem, terá uma chance de desenvolver melhor. Além disso, existem as questões específicas, estruturais do setor químico, petroquímico e de plástico no Brasil, que hoje está passando por uma gigantesca pressão de adaptação em função do processo de abertura da economia, em função do processo de integração da economia brasileira na economia mundial. O que é importante é que se consiga restaurar a saúde macroeconômica do país para que ele possa voltar a crescer e, ao crescer, se aumenta a produção, aumentando a produção, aumenta o emprego e o aumento da produtividade redundará em melhores salários e não em menos emprego, como está ocorrendo hoje. O desenvolvimento brasileiro vai requerer mais produção. Nós não podemos imaginar um Brasil no futuro sem uma indústria química e petroquímica forte e poderosa. Nós teremos que crescer. Para podermos crescer e desenvolver essa indústria, é preciso que o país cresça, é preciso que o mercado se desenvolva e é preciso que determinadas variáveis macroeconômicas sejam resolvidas de uma vez por todas. Precisamos da estabilização, precisamos de um ajuste fiscal, precisamos tornar o custo de capital nesse país um custo civilizado, reduzindo as taxas de juros, que é um insumo fundamental da competitividade. Precisamos resolver definitivamente determinadas questões institucionais do ponto de vista da arrumação tributária, da arrumação de infraestrutura desse país
E feito isso, nós teremos um bom futuro. Se não fizermos, se formos incompetentes como país para resolver essas grandes questões nacionais, não há futuro para a indústria química no Brasil, como de resto não haverá futuro para a indústria de uma maneira geral. Qual é a capacidade competitiva que nós temos? Capacidade competitiva é colocar duas pessoas iguais para disputar o mesmo espaço. Coloca o Lula para correr com o Joaquim Cruz lá, com o Robson Caetano. Não dá, eu vou perder, pô. Nós somos dois seres humanos, pode ter democracia, os dois na mesma pista, mas eu não vou conseguir ganhar do Robson Caetano. Vou, tem nada que eu tenho condições. Olha, como é que o Brasil pode tentar abrir as suas fronteiras numa competição desigual com a Europa, com os Estados Unidos e com o Japão? O que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo do Lula com o Robson Caetano, né? Ou do Remy com o Mike Tyson. Vai acontecer o mesmo. Eles vão nos destruir, porque nós não temos essa capacidade competitiva. Então, é preciso que quando o governo brasileiro fale num processo de abertura, é preciso que se tenha um mínimo de cuidado para saber o que é essa abertura, qual é o controle que a gente vai ter do desenvolvimento da nossa indústria. Veja bem que o afastamento do Estado do setor petroquímico, que foi responsável durante as últimas 3 décadas pela consolidação desse setor, ele joga numa completa incerteza, ou seja, aposta na não existência de nenhum programa, nenhum projeto de desenvolvimento específico para esse setor. Nesse sentido, penso que a perspectiva de desenvolvimento vai ficar tão somente sob a responsabilidade das grandes multinacionais, né? Penso então que é muito difícil prever qualquer política de desenvolvimento e acho que a tendência é justamente haver um processo inverso, um processo de sucateamento do setor petroquímico e químico nacional em troca, né, de uma política que deve favorecer as importações desses produtos a partir das grandes unidades nos centros capitalistas. A grande síntese desse debate é de que a manutenção, né, das políticas em curso, basicamente a política recessiva, a política de abertura indiscriminada, ela tende a provocar um processo de falência cada vez maior do parque industrial brasileiro, tende a provocar um processo de desindustrialização nacional e, consequentemente, ampliar o grau de miséria, de marginalização de camadas enormes da sociedade brasileira. Parece, na minha avaliação, essa é a grande síntese, né, de que nós temos que intervir nesse sentido e pensar também o setor químico e petroquímico dentro de uma lógica maior, quer dizer, dentro de um modelo de desenvolvimento alternativo a esse, ou seja, um modelo de desenvolvimento econômico e, portanto, uma política industrial que leve em consideração o atendimento das necessidades da grande maioria da população brasileira. Esse me parece que é o grande desafio que está colocado. E que, além disso, né, especificamente no setor químico e petroquímico, nós consigamos impor um novo tipo de relação capital-trabalho, quer dizer, que evolua, né, da situação atual, criando condições efetivas, né, de um amadurecimento nessa relação, trabalhando com a ideia da organização para o local de trabalho, para um processo de negociação coletiva a nível nacional, né, e por todo tipo de uma política que garanta efetivamente condições de trabalho e salário justo para os trabalhadores do setor. Eu penso que a gente deve ter uma postura extremamente crítica ao programa de privatização do governo Collor. Primeiro que esse programa de privatização ele vem representando, na verdade, um grande desmonte da capacidade do Estado de intervir na economia em setores, na minha avaliação, extremamente estratégicos e determinantes para qualquer projeto de desenvolvimento soberano e autônomo do Brasil. Quer dizer, não é possível aceitar essa lógica irresponsável, né, desonesta, né, de que joga para o mercado, e tão somente para o mercado, né, e para as forças, né, desse mercado, a responsabilidade de garantir o desenvolvimento econômico. Toda a história, não só do Brasil, mas da história de todas as nações que se desenvolveram, atestam justamente ao contrário. É fundamental a presença do Estado nesses setores estratégicos como elementos determinantes dessa política de desenvolvimento, de prestação de serviço básico à população. Portanto, esse programa de privatização merece da nossa parte não só a maior denúncia possível, como o maior engajamento, no sentido de se evitar, né, a continuidade do processo de privatização, em particular em empresas como a Petrobras, Telebrás, Vale Rio Doce, próprio setor energético brasileiro. Quer dizer, ou seja, com a manutenção desse projeto, eu não tenho nenhuma dúvida
de que há 5 anos nós teremos um país mais miserável, mais pobre, mais sucateado e mais dependente do grande capital nacional. Entendemos que precisamos sair desta situação e iniciarmos, junto com toda a sociedade, um debate em busca de soluções para os seguintes temas. Política industrial. Propor a reestruturação do parque industrial brasileiro, com seletividade de investimentos em setores previamente estabelecidos. Criar novas formas de gestão das fábricas, com investimentos permanentes na formação, qualificação e treinamento de mão de obra. Discutir uma nova política tributária que possibilite novos investimentos na indústria. Rediscussão da privatização, preservando o maior controle acionário da Petroquisa e Petrofértil, com a participação dos trabalhadores no conselho de administração desta holding. Estamos no curso de uma revolução tecnológica. A introdução de novas tecnologias nos remete a fazer uma discussão quanto à manutenção do emprego, a questão da qualificação profissional, a questão de pesquisa e desenvolvimento, a questão do trabalho, saúde e meio ambiente. Enfim, precisamos estar democratizando essa questão e chega de imposições que diminuem o nosso emprego e diminuem os nossos salários. Da tendência é que as empresas da petroquímica, principalmente, e as químicas de processo, troquem a sua instrumentação tradicional por instrumentação eletrônica digital. A introdução de instrumentação eletrônica digital reduz o número de operadores de processo necessários. Outra coisa que acontece, então, um efeito importante, é sobre as mudanças no próprio trabalho. O que faz o trabalhador de processo, o operador especificamente? Agora ele passa a trabalhar com o computador. Então ele tem, por um lado, uma série de instrumentos que podem ajudar no trabalho dele. Por outro lado, o computador engole uma série de funções que ele fazia. Por exemplo, a supervisão do estado do processo de rotina e assim por diante. Quer dizer, tem um duplo movimento. Por um lado, possibilita que um operador qualificado possa expandir suas capacidades, mas por outro lado, pode possibilitar também que um operador menos experiente opere uma planta porque o computador, o sistema computadorizado, assumiu todos aqueles macetes de rotina e assim por diante. Tem mais uma coisa que é importante. Tudo que o operador faz fica registrado no computador. Tá? Então, se não houver um cuidado, uma ação sindical, o computador pode virar um dedo duro do trabalhador e ficar o trabalhador sendo controlado pela máquina e não o trabalhador controlando a máquina, que seria o mais lógico. Eu acho que a maior mudança não é nem técnica. A maior mudança que está ocorrendo é uma nova etapa de reestruturação industrial ampla no mundo inteiro. E dentro desse contexto, a indústria química, como parte dessa reestruturação industrial, está sofrendo modificações enormes na sua organização e também no aspecto tecnológico. Bom, a minha visão no momento não é otimista dentro da conjuntura atual. Eu espero que, uma vez que se saia desta situação presente, que novamente surjam oportunidades de introdução das novas tecnologias, oriundas de biotecnologia, de separação de isômeros ativos, coisas desse tipo que estão em grande desenvolvimento em outros países, mas que no Brasil, infelizmente, no momento não ocorrem. O trabalhador está perdendo seu emprego, não só aqui como no mundo inteiro. E isso é na minha visão, não é uma situação conjuntural, mas é uma situação oriunda de uma reestruturação, é uma mudança de estrutura. E o que nós temos que procurar são soluções
para algo que me parece definitivo e não temporário. Então, desde os anos 70, você tem uma reestruturação da indústria química e petroquímica a nível mundial. E essa reestruturação, basicamente, se compõe de duas grandes transformações na base técnica. Uma tecnologia de processo e uma tecnologia de produto. Tecnologia de processo é fundamentalmente uma tecnologia de controle desse processo, com a introdução de equipamentos informatizados na forma de operar e de conseguir variáveis como temperatura, como pressão, como algumas qualidades de alguns gases. A tecnologia de produto vai mexer com todo um conjunto de inovações que vão introduzir novas matérias-primas e vão gerar novos tipos de produto industrial, novas resinas, novos plásticos, novas especialidades, como eles chamam a nível do próprio complexo. No Brasil, o que está acontecendo é que essas novas tecnologias estão chegando, sobretudo, do ponto de vista do controle do processo. São fundamentalmente tecnologias de processo. A gente tem um aumento de qualidade, na medida em que a gente tem um controle mais apurado do processo, né? A gente tem possibilidade, então, de exportar com mais tranquilidade em cima de padrões internacionalmente aceitos, e a gente tem também uma possibilidade maior de economia de uma mão de obra que já é bastante pequena, na medida em que as grandes indústrias do setor químico e petroquímico são indústrias tradicionalmente bastante poupadoras de mão de obra. Tá? Então tem um impacto sobre o emprego, tem um outro impacto sobre as próprias relações de trabalho, à medida em que você pode, sobretudo controlando o processo, controlar melhor o trabalho, né, controlar melhor o conteúdo das tarefas, eliminando muito frequentemente supervisores, controladores de qualidade e outros cargos intermediários até as chefias. Nesse quadro, eu acho que a gente precisa pensar o futuro do trabalho a partir de uma perspectiva tecnológica, sem dúvida, mas também a partir de uma perspectiva que afirme os trabalhadores como interlocutores, até porque são eles que fazem esse trabalho, são eles que produzem. Inovação tecnológica. Interna e externamente, já existem processos de implantação de inovação tecnológica, tornando-se importante discutir a manutenção da mão de obra envolvida nestes processos. Nos países desenvolvidos, discute-se e realoca-se a mão de obra substituída pela automação e terceirização. Aqui, perde-se emprego e os salários caem. Queremos discutir os critérios para a introdução de novas tecnologias dentro do contrato coletivo de trabalho. Redução da jornada de trabalho para 35 horas e 5 turmas para todos os trabalhadores de turnos, melhorando a qualificação de mão de obra e ampliando o mercado de trabalho. Participação dos sindicatos, intervindo na política de qualificação profissional nas empresas, escolas e universidades, visando melhorar a qualidade do ensino em todos os níveis. Enfim, com a introdução de novas tecnologias, objetivamos elevação do padrão de vida de toda a sociedade. Pesquisa e desenvolvimento, nova legislação de marcas e patentes. Enquanto os países europeus investem 2,5% do seu produto interno bruto em pesquisas e desenvolvimento, o Brasil investe apenas 0,6%. É necessário criarmos mecanismos de elevação e efetivação desses investimentos, esclarecendo a população brasileira as intenções do governo federal, cedendo à pressão americana, que com a criação da nova lei de marcas e patentes, limitará o acesso à ciência e à tecnologia. Esse procedimento acarretará o desaparecimento de muitas empresas, impedindo o desenvolvimento de pesquisas sobre doenças tropicais no país. Ocorrerá o aumento dos preços dos remédios, decorrente do pagamento de royalties, trazendo à população sérios riscos no setor de saúde e aumentando o desemprego. Além disso,
o país ficará impossibilitado de participar da nova divisão internacional do trabalho. Nossa posição é que seja rejeitado o projeto de lei proposto pelo governo Collor. Hoje temos novas formas de gerenciamento e novas formas de organização no trabalho. A discussão que devemos fazer é como isso vai interferir na nossa organização sindical, na nossa organização por local de trabalho, como fica a participação dos lucros, como fica a introdução do contrato coletivo de trabalho. Nós devemos olhar a nova forma de organização de trabalho, verificando a influência dessa nova organização de trabalho na gestão da mão de obra. E um ponto bastante importante hoje, muito discutido inclusive no próprio encontro aqui no seminário, a indústria química no ano 2000, falando sobre a qualidade. Qualidade não vista única e exclusivamente dentro daquele conceito tradicional de qualidade sobre o produto, mas a gestão da mão de obra, a nova organização de trabalho tem que estar preparada, atualizada, adaptada a conviver com o conceito de uma qualidade maior chamada a qualidade total dentro da organização. A chegada da qualidade total no Brasil, ela vem por uma pressão do mercado internacional, o mercado aberto, através do chamado primeiro mundo, aqueles que estão vivendo neste momento a então terceira revolução industrial, aonde a qualidade do produto, a boa qualidade do produto, o preço adequado, o preço baixo de um produto, exige de uma nova realidade, de uma nova organização de trabalho, a busca deste conceito dentro da organização. É preciso ter uma gestão buscando a uma educação, assumindo novas responsabilidades dentro da organização, a busca da qualidade. E é um desafio muito difícil que nós vamos ter que caminhar e aprender a conviver nesta passagem de século, nesta última década do milênio, e de que vamos ter que nos adaptar a essa realidade. Eu entendo de que nós, gerentes, diretores de empresa, bem como a base da pirâmide, tem que conhecer e saber de que isso não é um rio que passou em minha vida, e olha, isso daqui a pouquinho acaba, eles vão esquecer, daqui a pouco o mercado melhora. Não, eu não entendo assim não. Eu entendo que isto é um processo que veio para ficar. A aldeia global exige isto. Eu acredito piamente de que, em termos de desafio, em termos de perspectivas, tanto a empresa, tanto o sindicato, tanto a classe trabalhador, tanto a classe dirigente, vai ter que se conscientizar desta realidade. Nós não podemos mais estar trabalhando separados. Isto é um objetivo do trabalhador, este é um objetivo do corpo dirigente da empresa. Não podemos mais conviver com isso. Temos que partir por uma relação de trabalho em busca desse conceito de qualidade. O empresarial, os gestores da produção, o polo capital necessita da cooperação do trabalhador, muito maior do que no outro momento que o trabalho era compartimentado, dividido e fragmentado. Para isto, ele precisa ter um trabalhador satisfeito. Tem uma série de técnicas, né, de recursos humanos, tipo portas abertas, a palavra do Zé, caixinha de sugestão, uma série de coisas assim, que estão dentro das empresas, né? Porém, elas discutem as franjas do processo. Ainda a relação de poder é totalmente assimétrica, tá? Em benefício do polo capital. Quer dizer, não está posto em jogo, em nenhum momento, tá, a hegemonia do capital sobre o trabalho. Quer dizer, o poder permanece lá. Permanece com os proprietários dos meios de produção. Porque quando nós vemos que a gente tem uma pauta de reivindicações para dentro da fábrica ou
na comissão de fábrica, ou com as organizações por local de trabalho, comissão de fábrica, ou cipeiros, tá? Quer dizer, metade ou nem isso das sugestões são acatadas. Ou numa pauta de negociação, né, quando é discutido o salário, que sempre é jogado para baixo, né, o resto da pauta, inclusive a introdução das novas tecnologias, o conhecimento do trabalhador com a introdução das novas tecnologias, etc. Isto é todo deixado de lado. Então, o trabalhador percebe e sabe que essas formas são formas de cooptação, tá? Que não estão levando a muita coisa. Claro que o sonho do polo capital, o sonho do capital é, né, que não haja conflito, né? É a redução ou a minimização dos conflitos, né? Muitas vezes se conseguem algumas coisas a nível de status, satisfação, satisfação com o restaurante, com os benefícios que são chamados os salários indiretos, né? Mas na maioria, por exemplo, das fábricas do ABC, o que a gente observa é um outro movimento, tá? É um movimento muito grande de frustração, de insatisfação, ou de saber que este saber do trabalhador está sendo tirado sem nenhuma contrapartida. No máximo, com um prêmiozinho, como são os CCQs, etc. e tal. Então, é em cima disso que eu acho que o trabalhador tem que refletir. E tem que decidir. Que ele pode produzir mais? Ele pode produzir mais. Mas ele tem que discutir quais são esses ganhos de produtividade. A introdução de novas tecnologias, a mudança da base técnica, toda essa mudança, o saber operário sendo passado para o cérebro das máquinas, havendo uma redução, inclusive, da carga de atuação dele, a mudança da profissão dele, algumas profissões desaparecem. Quer dizer, esses são elementos que têm que ser discutidos. Não adianta tapinha nas costas do chefe. O que tem que se discutir, veja, é que não fiquem coisas como dádivas do poder, onde nós só ficamos, como crianças, discutindo as franjas do processo. Uma das propostas, um contrato coletivo de trabalho bem feito, organização por local de trabalho, onde o trabalhador tenha reais condições, tá? E não um CCQ vindo do patrão, mas entre os próprios trabalhadores, sem ingerência do patrão. Quando eu falo patrão, eu falo os gestores desta mão de obra, o manager, o gerente, quer dizer, não é um patrão físico, tá? Eu estou falando do polo capital, dos que estão a serviço do capital, né? Um contrato coletivo de trabalho, por exemplo, é uma sugestão. Já que, veja, a necessidade da cooperação, então, vamos determinar as bases reais e concretas no coletivo dos trabalhadores. Esse seminário nos mostra que há uma tendência, né, uma mundial, e que começa aqui no Brasil, que é a introdução de novas tecnologias e também da introdução de novos métodos de organização da força de trabalho. Como é que o sindicato fica nessa questão? Bem, a avaliação que eu faço é que o sindicato tem que realmente se preocupar com isso. O sindicato tem que pular o muro da empresa, tem que se preocupar com o que passa dentro da empresa, e esse é um processo que o sindicato não pode ficar fora, e é um processo que ele precisa se preparar, pesquisar, conhecer profundamente o que se passa com essa introdução de novas tecnologias e novas técnicas de gestão da força de trabalho, para que o sindicato, como entidade representativa dos trabalhadores, possa ter melhores condições para negociar esses frutos, né, originários da introdução de novas tecnologias e também da reorganização da força de trabalho dentro da empresa. Porque nós sabemos que tanto uma como a outra, elas são feitas, são introduzidas para que a empresa tenha melhor produtividade, melhor eficiência, e isso se traduz em mais lucros, né?
E traduzindo isso em mais lucros, nós temos que buscar aí a divisão dos frutos, né? E o sindicato estando mais preparado, ele tem melhores condições de reivindicação, de negociação, para que esses frutos sejam melhor distribuídos entre os trabalhadores. Novas formas de organização de trabalho e relações sindicais. As novas formas de organização de trabalho que exijam do trabalhador um esforço extra rumo à qualidade e produtividade só poderão ser implementadas mediante a organização nos locais de trabalho com representação sindical nas fábricas, participação dos trabalhadores nos lucros, redução da jornada de trabalho com ampliação de empregos, fim do autoritarismo nas fábricas, introdução do contrato coletivo de trabalho com o fim da intervenção do Estado nas relações sindicais, liberdade e autonomia sindical. Trabalho, saúde e meio ambiente. Queremos a química para a vida, não a química para a morte, para a contaminação, para o acidente. Precisamos pensar formas de ação que nos deem tecnologias mais limpas, produtos menos perigosos e tóxicos, enfim, um meio ambiente saudável para toda a população e os trabalhadores. Olha, toda a introdução de novo produto químico sempre vai representar um risco, principalmente porque não se conhece exatamente os riscos toxicológicos. A tendência atual, e vai ser a tendência para final de século, e principalmente século XXI, vai ser de fazer esses estudos prospectivos, ou seja, se conhecer primeiro os riscos das substâncias químicas antes de colocar em contato com o homem. Na verdade, esse é um grande desafio. É um grande desafio porque esse problema nós temos e quanto maior o desconhecimento sobre os riscos de uma determinada substâncias químicas, muito maior tem que ser o cuidado na manipulação dessas substâncias. Quer dizer, nós vamos ter como grande desafio formar líderes, formar pesquisadores, profissionais que vão utilizar, baseando-se na experiência de hoje, torná-la de forma mais segura a exposição às substâncias químicas no amanhã. Nós esperamos realmente que se trate as questões de saúde ocupacional e ambiental, principalmente as de saúde ambiental, com maior profissionalismo, com maior seriedade, com maior competência do que aquela que tem sido tratada até hoje. Eu acredito que a nível nacional e mesmo a nível internacional existe muita encenação e pouca eficiência. Infelizmente, eu acredito que os técnicos mesmo, os pesquisadores, aqueles que têm condições de dar a contribuição, estão sendo menos ouvidos do que pessoas que menos habilitadas para tal. Podemos exemplificar que no processo, no período anterior, havia uma exigência apenas do aspecto físico, da capacidade física do trabalhador, enquanto que esses processos hoje necessitam de um trabalhador total, que esteja empenhado não só no aspecto físico, mas também no aspecto psíquico ao processo de trabalho. E nós pensamos que esta característica dessas novas formas produtivas podem trazer novos tipos de riscos à saúde dos trabalhadores. Podemos dizer que a necessidade de uma exigência do trabalhador no controle de processo, no DCD, a operação de máquinas de controle numérico, podem estar trazendo riscos associados a certo grau de ansiedade, de responsabilidade dos trabalhadores na segurança do processo, e que isso trariam problemas de ordem psíquica, de ordem cardiovascular, de hipertensão arterial, enfim, causas ou doenças inespecíficas, né, que hoje não são diagnosticadas como associadas ao trabalho.
A solução que é pensada no movimento sindical é justamente o controle desse processo de produção por parte dos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores poderem, eles definirem, participarem da decisão do que produzir, para quem produzir, como produzir. Em primeiro lugar, trata-se de discutir a exportação de risco dos países do primeiro mundo para os países do terceiro mundo e o aspecto do duplo padrão, ou seja, do rigor que existe nos países onde as matrizes se localizam e da falta de controle nos países de economia dependente. Um outro aspecto a ser discutido é o papel que as empresas têm no sentido de controlar a saúde dos trabalhadores dentro das empresas. Hoje se percebe uma mudança no perfil de morbidade e até de mortalidade dos trabalhadores da indústria química. Esse aspecto está ligado ao verdadeiro controle biológico que as empresas perpetuam em relação à saúde dos trabalhadores, ou seja, se coloca os trabalhadores expostos aos produtos químicos e, através de exames médicos, se afasta o trabalhador quando ele apresenta algum sinal de intoxicação. Não se faz qualquer controle ao nível do ambiente de trabalho ou ao nível do processo de trabalho. Proposta no sentido de que os sindicatos possam realizar estudos e uma pauta de negociações em que as empresas possam assumir compromissos. Trata-se, na verdade, de galgar um patamar de discussão que ocorre nos países do primeiro mundo e que nós, como economia dependente, devemos buscar cada vez mais. Na medida em que o planeta Terra está ameaçado, na medida em que 7 países são responsáveis pela poluição de quase 80%, são responsáveis por 80% da poluição do planeta, eu acho que a gente vai ter, enquanto trabalhador, que começar a repensar o nosso mundo. Não apenas o mundo na vila, o mundo no bairro, o mundo na escola, mas pensar o mundo na fábrica. Ou seja, a fábrica pode ser uma coisa muito mais humana do que ela é hoje. Para isso, é importante que a gente tenha vontade política e organização suficiente para mudar a correlação de força existente hoje. Trabalho, saúde e meio ambiente. Boas condições de trabalho, saúde e meio ambiente só serão alcançados com ampla participação dos trabalhadores através de suas formas de organização nos locais de trabalho. Para tanto, é necessário adequar nossa legislação a fim de que não aumente a carga de poluentes nas indústrias. É preciso criar uma legislação rígida sobre condições de trabalho em ambientes insalubres e periculosos. Deve-se substituir tecnologias, produtos e processos insalubres e poluidores. O Estado deve garantir, com a participação da sociedade, o sistema público de saúde e previdência social. Nós queremos uma indústria que continue crescendo, que distribua oportunidades de emprego e de renda para a população brasileira, que esteja atualizada tecnologicamente, que possa competir internacionalmente dentro de um critério de não exploração de minorias em nenhum país do mundo, mas que possa contribuir para o progresso da ciência, da técnica e para o bem-estar da população. Efetivamente, que a indústria que queremos, ela depende daquilo que nos é imposto. Nós sabemos que para realizar esse projeto, e aqui o governo paralelo é que está falando, é preciso superar todos os condicionantes que estão atrasando o progresso no Brasil. Principalmente a forma como é vista a globalização no mundo, sem oportunidade para os países que ainda não desenvolveram ciência e tecnologia. E também, internamente, esse grande condicionante dessa propaganda em termos de privatização sem projeto. O governo simplesmente destrói o capital nacional, doando de graça o que foi fruto da inteligência e da resistência brasileira, doando isso de graça para o capital privado, sem um projeto de crescimento, que é esse projeto que os químicos estão fazendo neste seminário Indústria Química ano 2000. O documento tirado aqui é um alerta
ao povo brasileiro, é um alerta aos deputados, é um alerta ao movimento sindical, de que é preciso, se a gente quiser fazer uma política industrial voltada para garantir melhoria de condições de vida para a sociedade, é preciso a gente garantir que os trabalhadores participem da elaboração deste projeto. Para superarmos estes desafios, propomos a criação a nível nacional, estadual e regional de um fórum de discussão com a participação de todos os segmentos sociais interessados para discutir a elaboração de um Programa Nacional de Desenvolvimento da Política Industrial do Ramo Químico, para definirmos metas e ações conjuntas, governo, empresas e trabalhadores. Santo André, 23 de maio de 1992.